Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes, todo homem, que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Ou qualquer que tocar algum réptil, com o que se faz imundo, ou a algum homem, com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então, será limpo e, depois, comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado não comerá, para, com isso, não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote nem o seu jornaleiro, comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas, os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, ou mais nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel e dize-lhes, qualquer que, da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto. Para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável, ou nele, não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impigem, não os oferecereis ao Senhor e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas, por voto, não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, ou nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe, o do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia, será comido, e, dele, nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Disse o Senhor a Moisés:
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, ou nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação, ou nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia, haverá santa convocação, ou nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, e cegardes a sua messe, então, trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus, é estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, por 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, e de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão, por levedados se cozerão, por são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros, o holocausto serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode, para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então, o sacerdote os moverá, com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que tereis santa convocação, ou nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas, aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que, nesse dia, se não afligir será eliminada do seu povo. Quem, nesse dia, fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, e então, afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Vá aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia, haverá santa convocação, ou nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, é reunião solene, nenhuma obra servil fareis.
São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor, por 7 dias, ao primeiro dia e também ao oitavo, haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e, por 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo, a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim, declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor, e estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será, para o pão, como porção memorial ou é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, o filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal o restituirá, de igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra, que vos dou, então, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor, ou não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás e as uvas da tua vinha não podada não colherás, o ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, e ao teu servo,
e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, ou no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50 e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, o ano de jubileu vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, e cada um à sua família. O ano 50 vos será jubileu, ou não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e, segundo o número dos anos das meses, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço e, sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das meses. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim, habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar e nela habitareis seguros. Se disserdes, em que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9, ou até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então, virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então, a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu, porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e a que lhe tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar de sua venda ou durante um ano, será lícito o seu resgate. Se, passando-se-lhe um ano, não for resgatada, então, a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou, pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra, para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então, a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador, no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Se teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, então, sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, ou até ao ano do jubileu te servirá. Então, sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais.
Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, ou não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor, ou delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão, perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania, uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará, ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até ao ano do jubileu, o preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então, fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele, ou não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo, o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima, até a sementeira, comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, ou deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante, ou farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior e, para dar lugar ao novo, tirareis foro velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então, eu vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, os que vos aborrecerem assenhorear-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra, como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E, se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados.
Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e, então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lo entregarão por peso, comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei tal ansiedade no coração, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, ou fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, ou não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então, me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 siclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 siclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 siclos, e a da mulher, de 10 siclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então, apresentar-se-á diante do sacerdote,
para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom, porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então, apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então, acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então, acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então, a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear, um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então, o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então, acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como o campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte da sua herança, então, o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até ao ano do jubileu, e, no mesmo dia, dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, ou seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal imundo, resgatar-se-á, segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte, se não for resgatado, vender-se-á, segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar, toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar ou será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor ou santas são ao Senhor. Se alguém, das suas dízimas, quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, ao mais, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no monte Sinai.